tranquilo. Então, Geralmente, se o pessoal quer fazer uma pergunta, eles abrem o microfone e fazem, tá? E depois do final da aula, a gente também tem um espaço para discussão, tá bom. depois da sua fala, tá bom? Eu também vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas eu vou deixar tudo ligado aqui, vocês podem continuar tranquilos, tá? Depois é só sair da sala, eu desligo quando chegar. Tá ótimo. Então é contigo. Bom, então, assim, eu decidi fazer essa apresentação que se chama História dos Caminhos Indígenas na região MAP. Poderia ser outro título também, mas é porque a gente tô querendo trazer a história indígena dessa região, como eu disse, dessa tríplice fronteira. E os indígenas eles estavam perambulando já há muito tempo por esses caminhos que depois foram usados por nós, colonizadores, entre aspas, para chegar, atingir a Amazônia. A gente usou, para a gente chegar aqui, a gente usou desde o princípio as estradas, etc., os rios também, caminhos indígenas. E aí eu decidi, para mostrar esses caminhos indígenas, fazer uma apresentação da Amazônia Ocidental. A gente está falando dessa parte aqui da Amazônia MAP, eu chamei Amazônia Ocidental, ou Sul Ocidental, através dos mapas. Então, selecionei alguns mapas aqui do meu acervo de pesquisa, que acho que mostra um pouco uma evolução, uma trajetória desse entendimento dos caminhos indígenas e da presença indígena na Amazônia, nessa parte da Amazônia, no Acre principalmente. Então, vocês devem todos conhecer esse mapa já. Vamos começar. O primeiro mapa seria esse do Chandless, William Chandless. Foi um geógrafo britânico e que trabalhou que fez esse mapa para a Royal Geographical Society. E ele é o primeiro mapa, digamos assim, da exploração do rio Purus. O mapa mostra o rio Acre também, que é onde está Rio Branco, localizada a capital do Acre, Rio Branco, mas mostra, de um modo geral, a exploração do rio Purus, que é as primeiras entradas nessa região que a gente vive. Tem alguns, vocês podem ver que tem alguns povos indígenas marcados no mapa aí, como Jamamadis, Apurinãs, Canamaris, Manchineres ou Maneteneres, que hoje são os Manchineres, e os Capexenes, que são um povo que a gente ainda não sabe ainda que povo é esse, né? É um nome que só aparece no século XIX, depois ele se perde. Então mostra alguns povos indígenas que existiam ali embaixo os Mura. Então você vai subindo o Rio Acre até chegar no Rio Purus, desculpa, até chegar na boca do Acre, no Rio Acre. E aí esse é o mapa que você tem em 1864, tá? Então, esse é os primeiros registros dos mapas dessa região. William Chandless é o primeiro. Aqui, nesse segundo mapa, você tem um mapa já um pouco posterior, de 1889, final do século XIX, do Coronel Labre. Labre, que deu origem à cidade de Lábrea, no Amazonas, no Rio Purus, vem do Coronel Labre, que era, digamos, o dono dessa cidade, dessa localidade, esse seringal. E o Labre era uma pessoa muito empreendedora, era uma pessoa rica também, que patrocinou algumas entradas também, algumas excursões, tipo de sertanistas. Em São Paulo a gente conhece como bandeirantes, etc., de pessoas para tentar explorar os interiores da Amazônia, mais para cima do Rio Purus. Então aí a gente vê um mapa do Labre, que é o que? É o Rio Purus ali em cima, se você observar bem, está escrito Rio Purus, e embaixo o Rio Madeira e o Rio Beni, e a parte da Bolívia, que também a gente conhece aqui nessa região. Seria ali Santo Antônio, Porto Velho, né? Então é o interflúvio Purus-Madeira que o Coronel Labre está mostrando aí. O mapa chama Madeira, Purus and Beni Rivers. Então, Beni digamos, um afluente do Rio Madeira. Ele cai ali na Bolívia, é um rio importante para nós, porque
a gente está bem nessa região. A gente vive no Rio Acre, que é muito perto de Porto Velho, então a gente sente a influência muito forte do Rio Madeira. Quem nunca foi ali para o Rio Abunã conhecer, que é bem no caminho aqui da estrada, hoje da BR-364, tomar um banho lá no Abunã, ou, enfim, tem outras atrações ali no Rio Abunã. Tem, por exemplo, paleotocas, né? Vocês já devem ter ouvido falar, são tocas da megafauna que existia aqui no Acre. Então você tem, enfim, tatu gigante, esses grandes ossadas você encontra e pode visitar essas paleotocas. Tem alguns resquícios arqueológicos também que a gente vai ver mais para frente na apresentação. Tem várias coisas para visitar ali nesse interflúvio do Purus com Madeira, principalmente no Rio Abunã, nesses principais afluentes. E aí, à medida que você viaja por Rondônia, você também pode ir para Guajará-Mirim, né? Acho que muita gente conhece o Guajará-Mirim, fica um pouco antes de Porto Velho também, pela BR-364, nesse mesmo caminho. E aí isso eu estou falando para quem vai de carro, né, de Rio Branco para Porto Velho. E aí você passa também por Guajará-Mirim, próximo de Guajará-Mirim. Tem uma vicinal que você pega, que é justamente no Rio Mamoré, que são os afluentes do Rio Madeira. Ou seja, para mostrar que o que o Labre estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer uma conexão, como você pode ver aí no pontinho pontilhado no mapa, uma conexão entre os rios Purus e Madeira, tá? Por meio da selva, né? Nessa ocasião, selva. Então, isso é bem interessante, porque tinha motivos claramente econômicos, né, de transporte da borracha e tal. A gente sabe que essa região do Rio Madeira, claro que foi dinamitada agora, né, mas antigamente era uma sequência de cachoeiras bastante complicada de se passar, né? Quem conhece um pouco da história de Rondônia e do Rio Madeira sabe que é intransitável aquela parte ali de Porto Velho até Guajará-Mirim, pelo Rio Madeira, é praticamente intransitável pelo rio, né? Impossível, é uma sequência, desde a gente vê assim, desde o século XVIII, Alexandre Rodrigues Ferreira, grandes viajantes, mostram que ali era impossível de passar por rio, subindo o Rio Madeira. Então, eles tinham que achar alguma maneira de atravessar essas cachoeiras, uma região encachoeirada do Rio Madeira, de uma outra maneira, mais segura, né? Muita gente morreu ali. Então, essa conexão com o Rio Purus, que a gente está vendo nesse mapa do Coronel Labre, no final do século XIX, tem essa intenção, tem a intenção de sair, fugir da região encachoeirada do Rio Madeira, e fazer essa conexão com o Rio Purus, tá? Para escoamento de produtos. Então, são só esses dois mapas breves, assim, que eu queria mostrar. Podia mostrar mais coisa, mas também não vou ter muito tempo. Aí eu já queria passar para o século XX, então, saindo do século XIX, que são aqueles dois principais mapas, indo para o século XX, a gente tem no começo do século XX coisa muito importante no Acre, que é a delimitação das fronteiras nacionais, que é onde começa a se definir. O Acre é um estado recente. Você tem, assim, né, 100 anos, basicamente, assim, de Acre mesmo, um pouco mais de 100 anos, porque começou a se delimitar ali as fronteiras nacionais, com o que a gente chama de Guerra do Acre, para quem conhece e está aqui por dentro, ou Plácido de Castro, como a gente pode ver nesse mapa, feito com base em informações coletadas por Plácido de Castro. É um mapa de 1904, 5, coloquei 5, mas está 4 ali, que mostra assim, a região ali de disputa do Acre com a Bolívia, tá? A gente sabe que todo o Acre era boliviano, era ocupado pelos bolivianos. Então, isso significa que não tem como você estudar a história do Acre
se você não se interessar pela Bolívia. Bolívia tem bastante material em arquivos bolivianos, muita história indígena boliviana ajuda a gente a entender o que que é o Acre, porque a gente sabe que essas divisões fronteiriças são arbitrárias, que nem a gente está vendo agora. Uma disputa, foi uma guerra, a Guerra do Acre, Revolução Acreana, chamada Revolução Acreana, para os mais ufanistas, mas foi basicamente uma guerra, né, que é, o Acre venceu a Bolívia e pegou uma grande parte do que era território boliviano, nunca foi aceito claramente pelos bolivianos, é, e muito dessa vitória se deve também a essa tática de guerrilha, né, que foi usada pelos soldados, é, pelos nordestinos, vários, né, seringueiros do Nordeste, de se esconder, táticas de guerrilha, que também elas estão, como eram nordestinas, elas também podem estar muito relacionadas com com a Guerra de Canudos, né, outras guerras que aconteceram ali no Nordeste, o próprio Antônio Conselheiro ali, né, eram usadas essa tática de guerrilha que depois foi aplicada na Amazônia muito bem, comandadas pelo Plácido de Castro. Então é bem interessante também essa história da guerra, enfim, a história das estratégias de guerra, pensar para a guerra do Acre, né? Como é que o Acre conseguiu vencer essa guerra dos bolivianos, ocupar todo esse espaço, e esse aqui é um mapa interessante do território do Acre, mostrando o avanço, digamos, do Acre da Bolívia, feito pelo Passo de Castro. Aqui também não podia deixar de mencionar, nessa delimitação de fronteiras, então a gente está vendo que no começo do século XX está havendo uma reconfiguração das fronteiras ali, com o Brasil, uma atitude bastante expansionista, conquistando boa parte do território, tanto da Bolívia como do Peru, como a gente vai ver. E esse é um mapa o clássico do Euclides da Cunha, vocês, óbvio, já ouviram falar, já leram Euclides da Cunha, que ele justamente foi nessa época, é, fazer o reconhecimento no final do século, já bem na passagem do século mesmo, do 19 para o 20, fazendo esse reconhecimento do Rio Purus. E ele conseguiu. Não dá para ver direito, é um mapa muito grande. Depois eu posso passar para vocês os links, está tudo online, nas bibliotecas por aí. Mas dá para ver que ele traçou, ele consegue, aí já tem uma intervenção da ciência cartográfica, ele já conseguiu então mapear basicamente todo o Rio Purus, os seringais ali que estavam ali, e dizendo, reclamando isso para o Acre, né, para o Brasil. Bem diferente já do mapa do Chandler, como vocês veem aí, né? Um mapa um pouco bem mais refinado, mais escrito, com mais detalhes. Aí aqui, dessa mesma época, então que a gente está vendo os primeiros, basicamente, 10 anos do século XX, foi uma disputa fronteiriça do Acre com o Peru e a Bolívia. E aqui a gente tem um mapa das cabeceiras do Alto Juruá e do Alto Purus, para quem conhece a região. Vocês estão vendo que eu não estou mostrando nenhum mapa que vocês já conhecem. Não estou mostrando o mapa do Acre, que é aquele mapa tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Porque aquele mapa ele é vazio, aquele mapa ele não diz nada. A gente precisa entender a região do Acre como uma disputa, primeiro, como eu estou mostrando, uma disputa fronteiriça mesmo com outras nações, e depois, como a gente vai ver mais adiante, da presença indígena também, nessa tríplice fronteira. Então aqui a gente vê assim um mapa do Alto Juruá e do Alto Purus, também agora feito pela comissão peruana, já, né, pela parte peruana. A gente estava vendo, a gente viu aqui da Cunha, a gente viu o Plácido de Castro, que são brasileiros, né? Agora a gente já vem pela perspectiva do Peru, então um pouco dessa disputa, porque o Alto Juruá e o Alto Purus
o Euclides da Cunha mostra, o Alto Purus, principalmente, era uma região de disputa. Houve guerras no Alto Purus, ali em Santa Rosa do Purus, naquela região até o rio Chandles, que era ocupada por caucheiros peruanos. Então, era difícil traçar os limites até onde ia porque morava gente das duas nacionalidades ali, mais peruanos e bolivianos, no caso. Então, aqui você vê um pouco desse mapa, dessas cabeceiras, o que você percebe aqui? Tá meio difícil de enxergar, mas se eu forçar um pouco, pedir para você forçar um pouco, você consegue ver que está escrito Rio Purus, à direita, na direita, no canto superior, escrito Rio Purus, e ali em cima, esse rio que desce ali lá de cima, de cima para baixo, é o Juruá, é o rio Juruá. Então, dá para ver o rio Madeira também, né? Embaixo ali o rio Madeira, você consegue ver basicamente todos os grandes rios dessa região, Madeira, Purus, Juruá, e você vê que, se você notar que o Juruá desce lá de cima, você vê que as cabeceiras do Juruá, elas são muito próximas do Purus, né? Não sei se vocês conseguem notar isso. O rio Purus, as cabeceiras, no meio, no centro do mapa, isso claro, é uma técnica cartográfica. No centro, bem no centro do mapa, você vê que as cabeceiras do Purus, elas se juntam praticamente com as cabeceiras do Juruá. E é ali que é o limite, tá? Que, né, a gente conhece basicamente hoje também, é o limite, a fronteira do Peru com o Brasil. Tá bom? E a gente vai ver na parte indígena que existe um grupo indígena bastante numeroso que ocupava essa região das cabeceiras do Purus com o Juruá. Aqui já é pelo ponto de vista boliviano. Tudo bem? Posso continuar? Professor, é o seguinte, Uma pergunta, Daniel. O Purus deságua, ele deságua no Madeira? É uma conexão natural? Não, o Purus deságua no Amazonas. Essa conexão que você falou que Labre queria fazer era uma conexão por terra ou era uma conexão... Terra. Ah, tá bom. Por terra. É tudo por terra que eu estou falando. Eu estou tentando mostrar os cursos dos rios, os grandes cursos dos rios, e mostrar que existe uma conexão íntima entre eles por varadouros por terra. Sim, tá. Entendi. Que os povos indígenas seguiam esses caminhos, sempre frequentaram, por esses caminhos internos, né? Mas, os chamados interflúvios, né? Exato. Ótima pergunta. Ótimo. Tinha muito movimento. Até hoje tem um pouco, né, Daniel? Quer dizer, os indígenas ainda fazem essas conexões, né? Fazem, com certeza. Tá. Vou deixar você seguir. Posso continuar ou tá? Ainda tem um tempinho, né? Tá. Tem um tempo, sim. Pode. Então, essa é a parte, já é uma visão do mapa que a gente viu do Brasil, né, do Euclides da Cunha, a gente viu do Peru também, da Marinha Peruana, e agora a gente está vendo do ponto de vista da Bolívia, a gente está vendo que são uma tríplice fronteira. Então, cada um, né, percebem que é do mesmo ano, basicamente, 1907, 1905, onde as comissões peruanas, brasileiras e bolivianas estão trabalhando, fazendo explorações, mandando seus engenheiros para fazer explorações nos rios para demarcar essa fronteira. O que a gente vê aqui nessa região da parte da Bolívia? A gente vê Chapuri, beleza, vocês conhecem Chapuri, né? Dando para ver ali Chapuri, que é no Rio Acre, Cobija, que também a gente, né, vai bastante para Cobija, aqui perto, e aí toda a parte boliviana que a gente também conhece pouco. Talvez vocês não conheçam Riberalta, tá marcando ali, que já no Rio Beni, né? Já é no Rio Beni, no encontro do Beni com o Madre de Dios. Então você vê o Madre de Dios também aí assinalado nesse mapa, o encontro do Beni com o Madre de Dios, onde está a cidade de Riberalta hoje. Continuando descendo o rio, você vai dar em Vila Bela, que é Mato Grosso. Então esses afluentes que geram o rio Guaporé, o rio
Guaporé, na verdade, vem mais de longe, mas se junta depois com o rio Guaporé, eles todos estão passando na fronteira, fazendo a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, tá? Então, não é também muito estranho pensar que a movimentação indígena, a história indígena do Mato Grosso, dessa região do Mato Grosso, ela esteja relacionada com a história indígena do Acre e de Rondônia, e da Bolívia por conseguinte. Então, você vê aí, tem um varadouro também, eles estão mostrando esse varadouro, que é o varadouro do Beni, esse pontilhado em vermelho, está ligando o rio Acre ao rio Beni. Então você vê que começam já a serem traçados alguns caminhos de interflúvio por terra, que nem ela perguntou, baseado no conhecimento indígena, para a gente juntar esses rios para melhorar o escoamento de produtos, para poder facilitar a comunicação, essas coisas todas. Então aí você consegue ver a parte do rio Beni, que está relacionado com Cobirra muito forte e, portanto, com o rio Acre. O Adolfo Bolivian foi presidente da Bolívia, ele é um político boliviano, mas talvez vocês não conheçam, mas com certeza o Falcê vocês já ouviram falar, que foi quem ajudou a esquadrinhar esse mapa. O Coronel Falcê, o Fawcett, ele foi morto na Amazônia, tem uma aventura bem interessante, ele foi morto na Amazônia, ele era fissurado por tentar encontrar, tem até um filme sobre ele, acho que é Z, chama, que é baseado naquele romance, né, acho que é do Antônio Calado, né? Não, Antônio Calado escreveu Esqueleto da Lagoa Verde, que é o fóssil assim, encontraram os ossos do Falcê, porque ele foi morto por indígenas na Amazônia, buscando encontrar a cidade perdida, ou Manoa, ou, sei lá, Eldorado, enfim, todos os indícios, os sinais apontavam de que a cidade perdida ficava, Eldorado, a cidade de ouro, de riquezas infinitas, ficava na Bolívia, nessa região da Amazônia boliviana, na fronteira com Rondônia, nessa fronteira que a gente mora aqui. Então ele passou boa parte da vida dele buscando essa cidade e foi trabalhando para os países. Então ele trabalhou para o governo boliviano dentro dessas explorações dele, também um britânico, né, da Royal Geographical Society, também buscando mapear esses limites e aí também fazendo as explorações dele. É bem interessante a história do Falcê. Depois o Fawcett. Depois o filho dele, Brian, editou um livro, tem inglês, tem português, tem espanhol também, que é dos diários dele, ele contando das expedições de onde ele passou. Ele passou pelo Acre, ficou uma parte no Acre, também fazendo tração desses limites, morou em Cobirra, em Riberalta. É um cara bem interessante para a gente entender a história da região. E aí, enfim, só para ir terminando essa parte das fronteiras, a gente começa a ver aqui uma coisa um pouco mais refinada. Esse é um engenheiro peruano, também do começo do século, que ele está traçando os limites do Peru com a Bolívia, e também pegando uma parte do Brasil, mas também a Bolívia teve disputas de limites com o Peru. E aqui ele começa a mostrar a presença de vários grupos indígenas, como vocês podem ver em vermelho aí, nessa fronteira da onde a gente está aqui, do Rio Madre de Dios, com o Rio Beni, o Rio Purus, cabeceiras do Rio Purus, Rio Juruá, que nascem no Peru, e você começa a ver alguns nomes que depois peço que vocês lembrem, para depois a gente continuar a ver. Então, falei de morros ali, vocês conseguem ver morros à direita, ou mochos, Spacaguara, Chacobo, Nhampari, começa a colocar nomes de algumas grupos indígenas que viviam nessa região, além dos rios. Até que a gente chega, assim, para coroar, eu acho, assim, o mapa mais importante que a gente tem no Acre, para entender a história do Acre, é o mapa do Maçô.
do João Alberto Massot. Ele, enfim, usou várias fontes e ele mostra como é que o território do Acre se dividia. A gente conhece o Acre hoje, mas o Acre ele era partido em 4 partes antes de ser Estado do Acre. A gente sabe, vocês são da Alemanha, sabem que todo o processo unificador é muito difícil e continua sendo e sempre, talvez sempre será. Você tentar juntar várias nações diferentes num mesmo espaço, com uma lei própria, unificado, é uma tarefa muito difícil de ser feito e quase sempre fadada ao fracasso. Então a gente vê que o território do Acre ele era composto por 4 partes: o departamento do Alto Juruá, o departamento de Tarauacá, o departamento do Alto Purus e o departamento do Alto Acre. E era, né, a República da Bolívia e a República do Peru e do Amazonas faziam fronteira. Se você depois tá meio pequeno, mas depois quando você olhar com calma esse mapa, você vai ver que tem vários detalhes bem interessantes que mostram os principais rios. Então você consegue ver aí que não é só o Rio Acre, não é só o Rio Purus, o Rio Acre, mas tem mostra o Juruá atravessando o departamento do Alto Juruá, o Purus, cabeceiras do Purus, mostra o Rio Purus e o Rio Acre, no departamento do Purus, departamento do Acre. Claro que esses nomes dos departamentos são de acordo com os principais rios da região, Tarauacá, Acre, Purus, Juruá, mas também mostra o Rio Madre de Deus ali embaixo, o Rio Beni, mostra outros rios do Peru, o Rio Caialha ali para o outro lado, um mapa maior, pegando uma região um pouco maior, e mostra também, é difícil de ver, mas mostra também os varadouros que a gente estava conversando. Então, entre esses rios também tinham varadouros que iam de um departamento ao outro, então você podia facilmente... Isso tudo é antes de ter estrada, né, gente? É antigo. Então, a única maneira de você chegar em alguns lugares, por exemplo, no Juruá, era você ou ir pelo um varadouro, né, por dentro, ou você, enfim, ir até o Rio Amazonas, até Manaus, e depois subir o Juruá. Então, você vê como era bem complicado. Então, acho que é bem interessante esse mapa, e acho que ele sintetiza um pouco uma história do Acre, assim, né? Aí, eu queria agora entrar na segunda parte, né? A primeira parte, então, foi fronteiras, demarcação das fronteiras, delimitação das fronteiras nacionais. E agora eu queria só dar uma passada, então, sobre a etnohistória da Amazônia Ocidental. Então, a gente viu a parte mais político-administrativa, por assim dizer. Agora eu queria entrar na parte mais histórico-antropológica. A gente tentar ver que esses mesmos mapas, esses mesmos lugares estavam coalhados de povos indígenas. Esse aqui então, é aquele mesmo mapa que a gente viu do Labre, do Coronel Labre, um trabalho legal, bem interessante esse artigo, que ele mostra que é o Cleverson, o nome dele. Ele mostra que essa região que a gente viu, que ele varou, do Rio Madre de Deus, ou Beni, ali Riberalta, estão vendo aí, né? Ali do Rio Madre de Deus, ou Beni, para o Rio Acre, esse varadouro que ele fez, que ele ensaiou, o Labre, não conseguiu terminar, mas ensaiou essa ligação entre essas duas calhas de rio. Ela passa por diversas malocas indígenas. Ele conseguiu mostrar, através da literatura, ele traz os nomes das malocas, Canamari, Guaraio, que às vezes são nomes de povos indígenas também da região, Capô, que tem uma história bem interessante, e alguns seringais, né, importantes, como Maravilha, Nova York, que são seringais dessa época, final do século XIX, e mostra que ele passou por
enfim, várias malocas indígenas. Então, quer dizer, esse interflúvio, ele não estava desabitado, aqui não tinha ninguém, era só floresta lá. Lá tinha um monte de povos morando aí, aqui pelo menos 2 nações grandes que faziam contato por esse interflúvio Acre-Madre de Dios, chamado Araona. É o povo Araona, hoje em dia. Aí, o Nimo Indaju, que é um alemão, vocês devem conhecer aí na Alemanha, ele é bem interessante, escreveu bastante coisa em alemão, mas também muita coisa foi traduzida para o português. É um dos maiores estudiosos que a gente tem sobre povos indígenas na Amazônia, né? Já morreu, mas esse é um dos últimos mapas dele, de 1940, ele morreu, acho que foi em 46, se não me engano. E aí ele conseguiu juntar assim, informações de literatura, históricas, de viajantes, que a gente estava vendo aqui, de administradores e tal, para construir um mapa do Brasil, que a gente vê mapa do Brasil e regiões adjacentes ao nome do mapa, que mostra cada corzinha dessa, quando você vê na legenda ali, é um povo indígena, é uma etnia. Então, é uma etnia e uma família linguística, muitas vezes, né? Então, índios que falam diferentes etnias, mas que falam a mesma língua, ele coloca como com cor semelhante. Então, na verdade, são muito mais etnias. Você vê aí a cor verde clara, amarela, laranja, azul claro. Ó, aqui na região do Acre, que a gente mora, você vê que basicamente você consegue ver o quê? 3 cores, né? Que é uma cor azul clara, uma cor marrom, amarronzada, e uma cor laranja. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na região do Acre. E aí vocês estão vendo que essa cor azul clara, ela vem lá de dentro, lá do interior do Amazonas, ela vem seguindo as principais calhas de rios, fluxos dos rios, e entra no Acre, assim, meio penetra, né, em invasão no Acre. Essa cor marrom, também ela está concentrada no Acre, basicamente no Acre, um pouco mais para cima ali, Amazonas também, pega também Peru, um pouco da Bolívia, está concentrada aqui nessa região, não tem mais em nenhum lugar, está concentrada aqui. E essa cor laranjinha, ela está meio que espalhada, está por vários lugares, está espalhada aqui, está espalhada no Puru, está mais para cima. São 3 grupos linguísticos, mostram 3 grupos linguísticos que a gente tem no Acre. O Acre tem 3 grupos que falam 3 línguas diferentes. São essas 3 línguas que você pode ver no mapa aí. O azul clarinho, que é o Arawak, língua Arawak, que é falada pelos índios Apurinã e Mantineri. O marronzinho é a língua Pano, que é falada pelos povos de língua Pano, como são vários, né? Kaxinawá, Yawanawá, todos terminados com Nawá. Kaxinawá, Yawanawá, Puyanawá, Nawá, Jaminawá, vários grupos, Nawa ou Nawá. E o último, laranjinha, são os povos de língua Arauá. Não é Arawak, é Arauá, parecido. Um é Arawak, o azul clarinho é Arawak, e o laranjinha é Arauá. O Arauá está pingado em vários espaços do mapa da América, do Brasil, da América do Sul, essa região aqui, porque também pega Suriname, Venezuela, uma parte da Colômbia, tal. Por isso que é regiões adjacentes. Ele está pingado e eles falam uma terceira língua, tá? Que são os povos Kulina. No Acre a gente conhece pelo Kulina Madihá. E eles também estão bastante no Amazonas, vocês vão ver, eles também, na verdade, eles estão concentrados bastante no Amazonas. E aí começou-se, então, um estudo, né, bastante, assim, interessado mesmo, dos estudiosos, das pessoas. Daniel, só um segundo, eu vou sair agora, mas vai ficar tudo conectado aqui, tá? Vocês podem continuar à vontade, tá? Não, Tá. pode manter a apresentação, não tem problema não.
Tá? Tá bom. Aí as nossas aulas vão assim no máximo até 11h45, tá? Tá, acho que mais uns 20 eu termino. Tá, não, tranquilo. Só A para... gente deixa uns minutinhos para discussão também, né? Isso, E tá bom. então, aí começou-se então um trabalho assim de tentar mapear essas línguas, essas etnias. Esse aqui é um mapa de um linguista, Luke Toca, que ele mostra ali que na região do Acre, vocês vão ver aí bem na pontinha, você tem as línguas Canamari, principalmente, falantes de língua catuquina, Canamari, Apurinã ou Ipurinã, Kaxinawá, e mostra alguns nomes que a gente já conhece. Você vê que são vários, a gente só está vendo o Acre, mas Brasil, a América do Sul toda, ele mapeou as línguas que são de vários troncos linguísticos. A gente não são só desses três. Tem Tupi, tem Guarani, tem vários outros, que nem você pode ver aí na tabela ao lado, ao lado inferior, do direito inferior, você vê que tem várias famílias linguísticas que ele nomeia, ele classifica. Machacali, Coroado, Botocudo, Aruac, Mura, Catuquina, que a gente falou, Tucano, Pano, que é no Acre, são várias, tá? E aí aqui um pouco mais no final do século XIX, então, isso aqui a gente está falando pré-Nimoindaju, seriam basicamente o Lurtoka e o Paul Ehrenreich. Desculpa a pronúncia, viu, gente? Eu acho que eles começam a mapear. Então, assim, na Alemanha você vê que tem bastante material sobre povos indígenas. Até conversei um pouco com o Arthur uma vez sobre isso. Ele está interessado também, porque tem bastante material sobre povos indígenas na Amazônia, seja desses viajantes do final do século XIX, sei lá, von Martius, né? Até Max Schmid, vários viajantes que se interessavam pelos povos indígenas em mapear essa diversidade. Aqui você vê que ele consegue mapear também, tem o Apurinã, que é um círculo aí, bem grande sobre a parte do Apurinã, que é onde é o Acre, e ele mapeia vários outros, nessa carta etnográfica, vários outros povos que existem no Brasil, né? Bororo, e na América do Sul, de modo geral. Então, isso é mais curiosidade para vocês verem que começa a se desenvolver, a partir dos relatos dos viajantes, um interesse grande sobre os povos indígenas e as classificações linguísticas. Aí ele classificou em Tupi, G, você vê aí coloridinho, né? Caribe, Pano, começa a ser um pouco mais sistematizado. Para dar, enfim, acho que em 21, que acho que é a principal fonte do Nimandaju, é a Carta Linguística do Padre Tastevan, que foi um padre francês e que morou muitos anos no Juruá com os povos indígenas, conheceu bastante do Acre, ele conseguiu, com interesse linguístico e etnográfico, ele conseguiu mapear basicamente aquelas três coresinhas que eu tinha falado para vocês, que ele coloca algumas outras, mas principalmente essas, que são, no caso, seriam os rosinhas aqui, né? Pano, que eu falei para vocês, o azul clarinho, que é o Aroac, Aroac, a invasão Arawak no Acre, e esse marronzinho que eu tinha falado para vocês, que está esparso pela Amazônia, que é o Culina, é o Arauá. Mas aqui ele também traz a importante participação de um amarelinho, que seria o Catuquina, um quarto tronco linguístico que a gente já não, assim, está mais no Amazonas agora, né? Porque também elas não são fixas, essas posições, elas se misturam e se movimentam ao longo dos anos. Aqui ele conseguiu, enfim, traçar um pouco desse cenário, uma foto, bem dizer,
da presença indígena na Amazônia Ocidental, no Acre, Amazônia Boliviana e Peruana, do Pano, Arawak, Arauá e Catuquina, tá? E aí, se você olhar bem para o mapa, você consegue ver o rio Purus, né? Aí, o rio Juruá, o rio Purus está aqui, estão vendo a flechinha do meu mouse? Não, o rio Purus aqui, o rio Juruá aqui, tá? E nesse interflúvio você vê que tinha nas cabeceiras do Juruá uma concentração chamada nebulosa Pano, concentração de povos, de vários povos Pano, então vários povos diferentes, com nomes que já mudaram, Amauaca, que estão em outros lugares, Remo, Naua, Nuquini, todos povos que ainda alguns preservam o mesmo nome, e aí, tê-lo Purus mesmo, essa intrusão Arawak, você consegue ver essa configuração étnica. E aí, mais recentemente, a gente vê que os povos indígenas eles começam a fazer os seus próprios mapas. Então, esse aqui é um mapa feito pelos povos, pelo Kaxinawá, lá na CPI, na Comissão Pro-Índio do Acre, o Francisco Dassu, e ele mostra como que, sei lá, um Kaxinawá ou ele mesmo vê essa fronteira, esses mapas, a história indígena. E aí você vê que ele coloca pontos importantes aqui para ele, como se fosse um um mapa, uma construção de um mapa mental, né, como se fosse metodologia para a gente que trabalha junto com NGOs, né, e, enfim, com projetos, faz oficinas com os povos indígenas. É uma metodologia bastante interessante essa questão dos mapas mentais. Aqui enfim, um mapa mental feito na CPI durante um curso de agente agroflorestal, que ele mostra os principais eventos para ele que são importantes aqui nessa região. Então, você tem, se observar, tem caucheiros, né, tem seringueiros, tem os barcos a motor que estavam então começaram a penetrar em cada rio, cada igarapé. Você tem morte também, né, guerras, conflitos no Rio Juruá, enfim, você tem malocas, você consegue ver algumas malocas também, onde que eles estavam localizados, algumas aldeias. Então é isso, é um mapa seringueira, é um mapa que não importa a área do seu estudo, se é geografia, se é engenharia florestal, você consegue ver aí alguma coisa que também é útil, é interdisciplinar, né? Ele é útil para as nossas pesquisas, para os nossos trabalhos. Estou mostrando que os povos indígenas agora, na verdade, têm protagonismo, eles estão fazendo seus próprios mapas, não depende desses mapas mais etno-históricos feitos por linguistas europeus e antropólogos europeus. E aí, só para fechar essa parte da história indígena, acho que deu para entender um pouco primeiro da configuração das fronteiras, né, nacionais, que foi a primeira parte. A segunda parte eu trouxe um pouco da presença indígena na Amazônia, Ocidental, que seria ali, sei lá, na colonização, na entrada, não só no Caucho, mas na época do Caucho, mas um pouco antes também, pelos missionários, quando houve também uma divisão da Amazônia entre ordens missionárias. No Peru isso foi muito forte, então eles pegaram na fronteira os dominicanos, os franciscanos, também no rio Caiali, antes os jesuítas dos Solimões. Nos séculos 17 e 18, a Amazônia ela foi dividida entre ordens religiosas que já tinham entrado muito antes do Caucho chegar com essa força, mas a gente fala muito da época do Caucho porque ele gerou muito dinheiro rápido, né? Foi uma ascensão e uma queda muito brusca e trouxe muitas consequências negativas para os povos indígenas, de escravidão, mortes, etc., muito, muito intensamente, doenças. Mas mostrando a arqueologia
da Amazônia Ocidental, a gente vê que muito antes da chegada dos colonizadores, sejam eles missionários ou frentes extrativistas, os povos indígenas já viviam nessa região. A gente consegue saber isso por meio dos geoglifos, por exemplo, que são grandes estruturas de terra, vocês monumentais, vocês já devem ter ouvido falar, que eles estão localizados nessa região do Acre, na fronteira com a Bolívia e Rondônia, que é onde esse mapa está mostrando aí. Então, aqui onde a gente vive, aqui em Rio Branco, Chapuri, Brasileia, né? Toda essa região do Alto Acre, fronteira com a Bolívia, para o rumo também do Abunã, ali do Rio Madeira, você encontra a presença de geoglifos. Todas essas marcações aqui, elas são presenças de geoglifos nessa região. Então, hoje já se discute esse livro antigo, o livro do Alceu Hanzi com algumas fotos, depois eu mando a referência para vocês, mas hoje já se descobriu a presença de mais de 10 mil geoglifos nessa região. O que é um geoglifo? Um geoglifo, para quem não sabe, é como se fosse uma linha de Nazca, é uma estrutura, um desenho geométrico, no caso do Acre, mas não precisa necessariamente ser, que só é visto do alto, né, do céu, e eles formam desenhos. Aqui eu só coloquei 2 exemplos, parece uma pessoa, sei lá, nessa foto da direita, aérea, e na esquerda são claramente 2, né, formas geométricas, um quadrado e um círculo. Eles podem estar associados ou não, que nem está aí, podem estar separados ou podem estar juntos, mas invariavelmente são figuras geométricas que têm uma ligação entre elas. Você pode ver aí se tem um círculo e um quadrado, você tem uma estrada antiga, tem estrada nova, uma vicinal, um ramal que passa ali acabando com o geoglifo. Então a gente está vendo isso no Acre agora, uma destruição sistemática pelos fazendeiros dos geoglifos. Eles passam uma estrada em cima do geoglifo, o trator não quer nem saber, ligando com a BR, ligando com uma estrada mais movimentada, mas não é disso que eu estou falando. Dá para ver também uma estrada saindo um pouco mais em relevo baixo, uma estrada ligando o quadrado ao círculo. Não sei se essa foi a melhor foto, mas dá para ver um pouco. E outros geoglifos, você também tem isso claro, você vê estradas que ligam uma forma geométrica a outra, sugerindo que esses geoglifos estavam conectados, estruturas estavam conectadas. Isso está nessa região aqui que a gente está vendo do MAP, que a gente está discutindo aqui, da Tríplice Fronteira, Bolívia, Brasil, no caso, Rondônia e Acre. E ele não aparece no Juruá, né? O geoglifo não há evidências, pelo menos até agora, de que existem geoglifos no Juruá, né? Não foram feitos para lá. Então, por que não foram feitos? Porque isso não é uma formação natural, né? A gente já sabe que isso não é uma formação natural. Isso foi uma formação feita por povos indígenas, povos antigos, que fizeram esses desenhos, construíram isso quando talvez não existia floresta ainda. Porque como é que você vai fazer um desenho desse no meio da floresta amazônica? Retinho, assim. É meio difícil. Os geoglifos só começaram, paradoxalmente, os geoglifos só começaram a aparecer quando se iniciou a destruição sistemática da floresta, o desmatamento, etc. Então a gente começou a ver que ali embaixo, onde você queria extirpar de qualquer maneira a presença de povos indígenas, tirando a subsistência deles, a floresta, ou da presença de floresta mesmo, por ser talvez uma coisa suja, uma coisa, né? Fazendeiros acreditam que talvez seja uma coisa suja, uma coisa que não deve ser retirada mesmo, tem que limpar, a gente chama de limpo aqui no Acre,
Acre. Limpo é sem floresta, aqui é uma expressão local. Então, limpar o quintal, limpar o Acre é basicamente eliminar a floresta. Quando você acha que você está eliminando, extirpando toda a presença anterior de forma de vida, você se depara com um geoglifo, mostrando que ali tudo já foi ocupado antes, e a floresta foi plantada. Depois os arqueólogos podem falar mais sobre isso, se vocês tiverem uma palestra sobre um arqueólogo aqui. E não só no Acre, mas também aqui na região de Trinidad, como vocês podem ver, que eu trabalhei também ali no rio Mamoré, vocês podem ver aí, Mamoré, esse riozão é o Mamoré. O Mamoré, vocês lembram, é um formador do Madeira. A gente viu o Mamoré ali, quando a gente falou de Guajará-Mirim, esse interflúvio do rio Beni, essa região ali, que é aqui, na verdade, bem próximo, que é também parte da presença dos geoglifos também, você vê que esse é um mapa das lomas artificiais. São lomas, são grandes estruturas de terra também, bem como os geoglifos, feitas no rio Mamoré. Em Trinidad, você tem aqui um mapeamento das lomas, Caçarabe, acho que é a principal, mas você tem também outras que localizadas nessas lagoas, perto de lagoas, que cada pontinho desse aqui é uma loma, então se aproximar, vai dar para ver que é uma loma, esses pontinhos aqui, e também conectadas por, digamos, estradas. Essas linhas vermelhas seriam estradas de conexão dessas lomas, que a estrada depois foi aproveitando, a estrada atual, e grandes estruturas de terra. Quer dizer, basicamente, não é que nem o geoglifo, não é uma coisa vista do alto, cavado na terra, uma vala, não é uma vala. Existiam valas também, que os arqueólogos ali, tem alguns, inclusive alemães, também trabalhando, Heiko Prumers, né, trabalhando nas lomas artificiais da região de Trinidad, que irrigavam, ajudavam a levar a água desses grandes lagos. A região do Mamoré é uma região de muitos lagos. Levar água para áreas que não tinham água, como se fossem formas de irrigação, e eram como se fossem pirâmides, feitas em formas de pirâmides de terra, claro, e ali em cima muitos sítios arqueológicos. Você encontra restos, esqueletos de ossos, de pessoas que eram enterradas ali. Ou seja, a evidência de que ali existiu também, nessa região do Mamoré, uma grande civilização antiga, antes da chegada dos colonizadores, que fez essas obras monumentais, que talvez, por algum motivo, por que não, poderiam estar relacionadas com os geoglifos, com a população. Não sei se era a mesma, ou poderia ter relacionado com a população que fez os geoglifos. Tá? E por fim, no Rio Madeira, esse aqui é um mapa do Pronapaba, de 78, do Rio Eurico Miller. Você vê que quantidade de sítios arqueológicos registrados no Madeira. Aí já não no Mamoré está mais para cima aqui, tá, na Bolívia. Do Madeira mesmo, eles mapearam já desde a década de 70 todos esses números aqui, né? 4, 5 Porto Velho, de Paraná, JP de Paraná, Guajará-Mirim, GM, todos esses dados aqui são mapeados de sítios arqueológicos no Rio Madeira, mostrando intensa população, né? Evidência de grandes populações, assentamentos que existiam ali, no Rio Madeira. Infelizmente, essas estradas, que eram os caminhos de conexão desses povos antigos, pelos geoglifos, pelos varadouros por terra, que nem a gente viu, nas lomas de Caçarabe, da Amazônia Boliviana, eles estão sendo ameaçados por carreteiras novas, projetos de carreteira atualmente, tanto da parte do Peru como da Bolívia, que passam pela selva, usando talvez muitos desses caminhos,
mas que hoje em dia já tem áreas demarcadas, que nem a gente vê nesse projeto de estrada que liga Puerto Breu a Nova Esperança, no Peru. Você vê que é um projeto de estrada que cruza diversos territórios indígenas, né, no Rio Juruá, ali na região do Alto Rio Juruá, tem concessão para conservações, que na parte aqui a reserva extrativista Alto Juruá, para quem já conhece lá, vocês também estão trabalhando com reserva extrativista, só para se localizarem. Então, já imagina como que é uma estrada que liga o Rio Breu até o Rio Caiali não vai afetar as populações nativas desses territórios. Por exemplo, aqui no Alto Purus, aqui o mapa dos territórios nativos do Alto Purus, você vê hoje em dia que são vários povos indígenas, Gini, Xaranau, Amastanau, muito hispano, Arawak também, que a gente viu, a Xaninca, que vivem agora em territórios demarcados na beira desses rios, e essas estradas vêm, então, afetar essas unidades de conservação e territórios demarcados dos povos indígenas. Eu trabalho atualmente como antropólogo junto à FUNAI para demarcação, delimitação e identificação dos territórios indígenas no Acre. E já há mais de 2 anos venho trabalhando com o povo Jaminawa, onde a gente está demarcando um território no Rio Caeté, no município de Sena Madureira, para quem conhece, e também no Alto Purus, ali nessa região fronteiriça com o Peru. Então, acho que era isso, gente. Obrigado, e queria ouvir de vocês agora, se deu para entender o que eu falei, se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se querem comentar alguma coisa. Obrigado. Deu para entender alguma coisa? Bom, eu posso começar aqui as perguntas? Você está me ouvindo, não? Olá. Beleza. Poxa, obrigado, Daniel, pela aula, né, pela palestra. Eu acho que uma das coisas que fica bem clara é a histórica ocupação, presença, né, de povos indígenas na região, mas uma coisa que me deixou bastante marcado é a profusão de mapas, né, de tudo que é região, de tudo que é lugar, em vários momentos específicos, né. Eu acho que isso, para mim, fica bastante claro, assim, o interesse na região. Eu acho que tem essa questão dos viajantes, né, que vão demarcando, o próprio Euclides da Cunha, né, o processo também que nem você mesmo comentou, né, de um processo não só bélico, né, como teve a Revolução, mas também de demarcação dos limites da fronteira do Brasil. Então, muito interesse nacional nisso, de todos os países, né, e também, como você linkou no final, da presença histórica indígena que vai para milhares de anos atrás, né? Então, a arqueologia está falando aí de ocupação na região, se não me engano, de 10 mil anos, uma coisa bastante antiga, assim, né? Uma pergunta que eu queria fazer, até de uma maneira rápida, uma coisa que eu fiquei curioso na sua apresentação foi sobre, que eu acho que o mapa não mostra, né? Que são mais as relações diretas, pessoais e dos grupos entre si, como que se davam essas dinâmicas e como que se dão essas dinâmicas entre os povos, né? E eu estou perguntando isso em cima, puxando para o mapa, né? Que tem um material muito legal do Instituto Socioambiental, que é um mapa, se não me engano, chama Mapa Livre do Alto Rio Negro. Não sei se você conhece esse livro. E é bem legal, porque ele fala das ocupações indígenas, né? Das várias aldeias, e de como, só trazendo um exemplo desse livro, porque agora eu não lembro quem que são os Dessana, os Tucano, Tuiuca, tem uma relação lá, e tem uma das etnias, por exemplo, que eles consideram lá, né, os indígenas mesmo entre si, uma etnia menor no sentido de que rolam relações de escravidão, por exemplo, né, que eles são realmente vistos dessa forma, e são chamados para trabalhos domésticos, para plantações, etc., e eventualmente eles voltam para sua aldeia.
e tem até umas relações que eles colocam nesse livro de como que os casamentos são permitidos ou não entre as etnias, assim, né? Firmando laços entre elas e tudo mais. Aí eu fiquei curioso para saber como que é essa relação, até mesmo de guerras, eles falam disso, né? De brigas e de outras coisas. E aí eu fiquei curioso sobre isso, né? Para saber como que isso se dá hoje, ou como se deu historicamente. Acho que isso aí já dá outra aula, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando isso hoje, e esse até mesmo nesse momento de contato com os colonizadores, né? Por assim dizer, como que se deu esse conflito ou não. Então, acho que entender um pouco dessas dinâmicas, assim, para saber se eles são se existe animosidade ou não, assim, né? Mas mais por aí. Mas obrigado pela fala, muito, muito interessante. Queria até ter acesso aos mapas, assim, porque acho que é um material bem legal. Obrigado. A Luciana faz a pergunta, a gente faz um bloco de 2 ou 3, aí eu tento responder, ou pode ser? Luciana, você quer perguntar? Eu pensei que vocês estivessem me ouvindo, desculpa. É meio na pegada da pergunta do Arthur, que eu fiquei curiosa como se dá os troncos linguísticos, né? Como ocorre, como isso acontece, e também queria saber qual é a finalidade, se a finalidade dos geoglifos é armazenar água, eu não sei qual é a finalidade. Eu acabei pensando isso, já que as lomas, eu penso que é para represar, né? E aí eu até agora não tinha caído a ficha que os geoglifos podia ser para armazenar. Aí eu queria saber, a minha pergunta é essa. E parabéns, eu fiquei doida para fazer antropologia. Eu acho que eu vou fazer antropologia. Muito obrigada pela fala, foi maravilhoso. Que isso, vocês estão sendo muito generosos comigo. Mas alguém quer perguntar para a gente... Vou responder essas duas e aí, que vocês estão pensando. Então, começar pela última. Assim, a gente não sabe a finalidade dos geoglifos ainda. Uma coisa ainda é um mistério. As pessoas, muita gente acredita que eram feitos para uso ritual, assim, né? E juntar diversas pessoas nesses espaços e dançar e cantar, talvez tomar ayahuasca, não sei. É, fazer festas, caiçumadas, enfim, a gente ainda não sabe, mas essas estradas sugerem talvez que havia uma ligação, as pessoas andavam por esses espaços, né, para se encontrar em um ou outro. Não tem muito registro material, arqueológico material ali, né, isso também vem a favor de que as pessoas não moravam ali, né, a gente não encontra, assim, muita lixeira, muito material, entendeu, de cerâmica. Alguns vasos foram escavados, aqueles vasos caretas, vocês já devem ter visto, que tem uma carinha, o vaso, que é onde você segura, mas a gente não sabe ainda, parece que as pessoas não moravam ali. Então, você acredita que eram espaços rituais de encontros esporádicos em uma estação do ano ou por aí. Pode ser também que seja armazenamento de água. É uma ideia interessante. Quando eu visitei as Lomas, eu também pensei nisso. O Acre é uma região meio seca, assim, né? Ele não tem grandes rios que passam aqui. O Rio Acre é um rio pequeno, quase secou nessa última seca. A gente não está à beira do Rio Madeira, por exemplo, também quase secou. Já está na beira do Rio Madeira ou do Rio Purus, sei lá, ou do Rios Grandes, muito grandes. Então, a região mais elevada, um pouco mais elevada, 300, 400 metros e seca. Então, pode ser que seja para armazenar água, mas aí como é que você poderia fazer uma contragravidade, né? Você vai mandar a água, quer dizer, fazer uma conexão da água vindo do rio Abunão, do rio Madeira, contra a gravidade para subir para o Acre, para armazenar aqui, entendeu? No caso do Imamoré, você tem meio que uma coisa meio que usando o relevo ali do rio Mamoré para alimentar algumas áreas que não chegaria água, talvez naturalmente, de uma lagoa que enche, mas pensar em mandar água desses grandes rios, nesse sentido assim de uma segurança hídrica, né, de mandar água desses grandes rios para o Acre, através dos geoglifos, eu não sei.
talvez esteja falando de armazenar água da chuva, Da né? chuva por um período. Pode ser armazenar água da chuva para fazer rituais, né, religiosos, não sei também, só uma suposição. Poderia ser, mas aí, sei lá, o solo teria que ser impermeabilizado nessa região do geoglifo, né? Nessa terra, essa tabatinga que a gente tem aqui, que não sei, não parece ser o caso, não sei se não houve um tratamento daquele buraco, daquela vala ali para talvez, não sei, né? E também você não encontra também fósseis, né, de peixes, também não tem notícia disso, poderia servir para criação de peixes, né, eventualmente. Mas eu não sei, assim, né? É mais provável que seja, que nem a Érica falou, uma finalidade religiosa e ritual. Com relação às... Tá, já deixo o Axel falar disso, tentar responder o Arthur, essa questão das brigas. Acho que dá para juntar da criação dos troncos linguísticos e das brigas, das guerras e tal, porque como é que você faz essa classificação dos troncos linguísticos? É um estudo linguístico, tem que ir um linguista lá na comunidade ouvir, registrar as palavras, a gramática, fonologia, fazer toda a parte linguística, e aí que você consegue traçar, identificar que aquela língua uma é diferente da outra. Então você vê que essa língua se assemelha, às vezes, a outras línguas que estão fora do Acre, que vem aí você começa a fazer uma proto-história, uma glotolinguística, que se chama, tentando entender da onde que veio essas palavras, como é que elas foram mudando e como é que elas estão presentes em grupos semelhantes, mas com sotaques, digamos assim, né? É a mesma língua, assim, que nem o latim. É meio que nem o latim. Você pega, por exemplo, os Pano, o grupo Pano, a língua Pano que eu falei, né? Que está aglomerado aqui no Acre. Estou trabalhando com os Pano agora, com os Jaminawa, que são Pano. A língua Jaminawa é uma língua Pano, mas a língua Kaxinawa também é uma língua Pano. A língua Poianawa também é uma língua Pano. São todas línguas que vêm do latim, que nem o português, o espanhol, o francês, o italiano, são todas línguas que vêm do latim, que vêm de um tronco comum. Eles vêm do tronco Pano. Mas não é fácil para um brasileiro entender um francês falando, né? Especialmente rápido. Ou um italiano, quando fala rápido, a gente não entende direito. É parecido, tem palavras bem parecidas. Espanhol com português é muito mais semelhante, etc. Talvez um pouco menos com romeno, mas enfim. Você tem essas semelhanças, mas não quer dizer que vocês se entendam. Então, são sotaques que vão dessa variação das línguas. É por isso que os linguistas vão aglomerando essas famílias, essas etnias, de acordo com a língua delas, conseguem diferenciar de outros troncos que vieram de outros que têm outra história. A gente ainda está muito engatinhando ainda no estudo, eu acho, né, dos troncos linguísticos, enquanto o latim tem milhões de estudos, etc. O chinês tem milhões de estudos, pouca gente se interessa pelas línguas indígenas, pela história das línguas indígenas, os troncos linguísticos, como eles se diferenciaram, e a gente pode talvez entender isso mais amplamente, que nem os estudos genéticos estão mostrando, que tem talvez uma conexão com o Oriente, talvez uma conexão com a Ásia ali, né? Algumas migrações mais antigas, então acho que ainda talvez faltem estudos, talvez comparativos também entre a Amazônia e a Ásia, não sei, né? A gente poder tentar entender um pouco mais essas ligações dessas línguas, onde que elas se diferenciam, mas na Amazônia já tem bastante claro isso, quais são os troncos linguísticos e a qual cada língua pertence, né? É difícil você achar uma língua hoje de um grupo indígena que você não consegue identificar qual língua ele fala, qual língua pertence. Né? E aí, assim, sobre as guerras também, assim, a gente tem muito essa visão, acho que romântica da Amazônia. A gente acha que os povos indígenas sempre viveram em harmonia com a natureza, todos juntos, fazendo festas nos geoglifos. Né? Assim, a gente tem que tentar entender que os povos indígenas, eles mais guerreavam do que eram amigos. Então, rapto de mulheres, rapto de crianças, enfim, guerras com extermínio de povos, doenças que entraram pelos colonizadores, que chegaram via troca de objetos, também dizimaram povos inteiros. É uma história bastante sofrida, bastante de problemática, assim, em termos populacionais, que a gente tem vários buracos que a gente não consegue entender exatamente porque um povo sumiu, porque a gente não tem mais o registro daquela língua.
Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa também estudar mais a questão das guerras, das inimizades, mas dentro desses grupos que a gente chama, dentro desses grupos, assim, a gente está cada vez mais fechando a caixinha, então tá no tronco linguístico, depois vai para a etnia, e quando você começa a olhar bem para a etnia, tipo Jaminal, Acaxinal, ou qualquer outra etnia, você vê que eles são uma divisão ali dentro da etnia também, entendeu? Tem vários, sei lá, clãs, vários subgrupos, que aí você fala, não, mas você é Jaminal, aí o cara fala, não sou Jaminal, eu sou não sei o que lá. Então, apesar dele ser classificado como Jaminal, ele na verdade pertence a 10, 15, 20 outros grupos que também brigavam entre si, se separavam. Então é bem complicado assim, entender essa história indígena, cada um migrou para um lado, às vezes são famílias, às vezes são grupos inteiros, liderados por um chefe, cada caso é um caso, né? Por isso que é cada vez mais difícil a gente falar de Amazônia na história indígena, porque se no Acre, enfim, nessa região da Amazônia Boliviana, da Amazônia Peruana, a gente já tem essa complexidade super, né, super complexa mesmo de povos, línguas, migrações, etc. Imagina você comparar o Acre com o Pará, né, o Acre com o Suriname, com outros lugares que tem floresta amazônica, também tem povos indígenas também vivendo dessa maneira, Venezuela, Colômbia, mas tem histórias de colonização, né, completamente diferentes. Não sei se eu respondi, mas vamos discutindo, talvez vai ficando mais claro. Fala, Axel. Daniel, obrigado pela palestra. Só para comentar, eu adorei os mapas, né, como geógrafo. Sempre um mapa, o coração do geógrafo já é feliz. Eu tenho uma pergunta ainda em relação com o assunto das festas nos geoglifos, né? Eu tive a sorte, a oportunidade também de visitar os geoglifos em Porongaba, Seringal Porongaba, na reserva, e acho que também quando o curso vai realizar o trabalho de campo, a gente vai ter a oportunidade de visitar algum deles também, e eles, alguns eram no campo aberto e outros eram assim dentro da floresta, assim, que nem mal dá para perceber que tem uma estrutura desse tamanho, e daí também dá para rastrear vendo as árvores gigantes, né? Assim, o diâmetro de vários metros, assim, que esses geoglifos não têm 100 anos, nem 200, é muito mais, né? Não sei, dá para rastrear ou dá para analisar mais ou menos qual é a idade deles, são 500 anos, são 5.000, e também dá para dizer que todos os geoglifos que estão sendo descobertos, né, pela Amazônia toda, se todos eles são de uma mesma época, ou tipo é como um prédio que é construído hoje e 2.000 anos atrás tinha o Foro Romano, o Coliseu, né? Que para nós é um universo de diferença. Será que os geoglifos entre eles também são muito diversos, ou é uma coisa mais ou menos homogênea, né? Não sei. É uma coisa muito, muito interessante. Uhum. Eu não sou arqueólogo, né? Acho que seria mais adequado você perguntar para um arqueólogo que trabalha com isso, especificamente a Evandra Rampanelli, nem foi citado, ou ao seu Hanzins, em pessoas que são mais especialistas. Mas eu já ouvi o horizonte desde 6, 7 mil anos até 10 mil anos atrás, né? Então, antes da era presente, né? Então, eu acredito que esse curto espaço de tempo que a gente está falando, na verdade, é bastante tempo, né? Você pega, sei lá, de 6 mil a 10 mil anos, é um intervalo de tempo, foram construídos um intervalo de tempo bastante grande, mas acho que não foi tudo na mesma época, mas foi dentro, mais ou menos, acredito, desse intervalo. Acho que não foram, os geoglifos, é difícil datar, né? Acho que essa é outra resposta, porque você encontra pouco material cerâmico ali, não tem carvão, não tem nada que você possa fazer uma datação em laboratório. Alguns vasos, eu acho que eles conseguiram datar esses vasos, caretas que foram encontrados, que estão no Museu da Borracha, aqui em Rio Branco, estão lá no Palácio, não sei se chegaram a conseguir ver. E pelas árvores, eu acredito que também dê para fazer, não sei como, mas talvez uma fitoarqueologia ali, né? Você pega o tamanho né? Talvez engenheiro florestal, os engenheiros florestais saibam. Então, como calcular pelo tronco, que nem você falou, pela dimensão, e ali, né? Porque se a árvore está no meio do geoglifo, então, né, ela cresceu depois. Então, talvez dê para ter uma ideia.
E tem também essa questão interessante da porque essa questão interessante dos geoglifos, que era isso, eles eram locais de troca, né, assim, então, talvez você encontre também, se encontrar algum material, talvez você encontre material de outro, é difícil saber o que é daquele lugar exatamente, né. Os geoglifos, eles foram feitos numa época, se acredita que não existia floresta amazônica ainda, que era uma transição de florestas, os engenheiros florestais também deviam saber muito mais que eu isso, se interessassem por história, né, mas uma transição de florestas, das florestas de palmeiras para as florestas de bambu, né? Então, no Acre você tinha muitas palmeiras, espécies de palmeira ainda tem, né? A gente sabe de todos esses estudos sobre floresta plantada, que os indígenas, da diversidade de árvores, que os indígenas plantaram árvores específicas para alimentação e etc., frutíferas, palmeiras, então tem essa diversidade de palmeiras por conta disso também, e aí no Acre tem uma reserva muito grande de bambu. Então, ainda hoje, só que o bambu ele está em locais inacessíveis. Tem, assim, tem tanto bambu quanto, sei lá, na China, aqui no Acre. Mas, não sei se tanto, mas é expressivo, mas ele não pode ser usado para uso comercial, porque ele está de difícil acesso. Mas tem uma grande parte de bambu aqui na floresta, né, do Acre. Não é só grandes, da floresta amazônica fechada, mas tabocal mesmo. A gente chama tabocal, né? Então, assim, esses geoglifos parece que eles foram feitos durante essa transição de florestas, essa que é meio que a datação, assim, mas eu acho que precisaria trabalhar junto com os engenheiros florestais para saber como que essa mudança de florestas, crescimento dessa Amazônia que a gente conhece hoje, pode ajudar a pensar os geoglifos. E só para terminar as coisas que eu estava falando do que é próprio, né? Às vezes é difícil também na arqueologia saber o que foi feito ali ou o que veio de fora, né? Então também entender eles desafiam a gente a entender essas conexões regionais, eu acho. Não dá para falar que é de lá necessariamente, mas que pode ter vindo de um outro lugar por essas estradas ali em um outro momento, entendeu? E ser encontrado ali. Não sei, são as dificuldades inerentes da arqueologia mesmo. Érica, é? Quem era? Isso, Érica. Só um comentário, professor. É porque o senhor falando em relação à fitogeografia, antes os rios corriam ao contrário, né? Aí a gente teve o surgimento dos Andes e tudo mais. Então, a fitogeografia da Amazônia, de acordo com o que eu estudei para minha monografia, ela teve uma modificação muito grande, até por causa dos regimes de chuva que a gente tinha, né? Por causa desse surgimento, a gente teve isolamentos de muitas áreas que, com o passar do tempo, elas foram voltando e formando os nossos rios que a gente tem na estrutura que temos hoje, né? Então, a estrutura de floresta, realmente, ela passou por uma transição muito grande. E é justamente no trabalho da Ivandra, ela fala um pouco sobre essa época, que eram as civilizações antigas e que eles passaram por essa transição de florestas. Então, realmente era muito diferente do que a gente tem hoje, era mais parecido ali com uma savana estépica, mas com árvores mais espaçadas entre si. E aí, depois desse surgimento, a gente teve o adensamento das espécies através dessas formação e desformação de ilhas dentro da Amazônia Internacional. Obrigada. É isso, eu acho que se associa também à presença do mar interior, que a gente tem alguns estudos cavando poços na Amazônia, nos Solimões, aqui no Acre também tem um estudo sobre isso, né? Entender a presença de uma espécies marinhas, quando que se deu esse surgimento dos Andes e a entrada do mar, né, assim, a fechamento desse mar que ficou aqui, ele ainda é bastante... A gente tem um grande aquífero aqui em Rio Branco, é uma das maiores aquíferos, é o aquífero Rio Branco, da Amazônia, só perde para, sei lá, o Terra do Chão ali, a região do Pará ali, também é um grande aquífero, Tapajós. Então, essa questão do aquífero, desse poço, dessa presença do mar interior no Acre, essas espécies que são as mesmas espécies encontradas também na offshore ali, sei lá, perto do Equador, a gente tem acho que muito trabalho ainda para tentar entender como foi essa mudança, né, antiga, assim, da Amazônia. É bem interessante o que você falou mesmo.
e também em relação às calhas dos rios, né? Saber, assim, um estudo mais para a gente liminológico, né? Assim, a gente tem poucos trabalhos liminológicos no Acre. A gente tem um estudo porque tem muitos lagos, na região de Juruá, ali na região do Purus, muitos lagos, e a gente também não estudou profundamente esses lagos para tentar entender o que tá ali, né? Quem era agora? Opa, sou eu, Daniel. Mas eu gostei do que você falou, fazendo essa ligação primeiro das assim, guerras, entre aspas, né, com a diferença de idiomas falados, né, que querendo ou não, a gente vai ver a história mesmo da Europa. Eu acho que isso é um grande divisor, assim, né, culturas, línguas, a língua é como um reflexo da cultura, do espaço, né, refletindo em guerras e animosidade e tudo. E uma coisa que eu achei legal dos seus mapas, eu fiquei pensando em outras regiões da Amazônia, por exemplo, eu sei que os indígenas realmente têm caminhos no interflúvio, ligando cabeceiras de rios e tudo mais, mas eu gostei da história, por exemplo, do período da Revolução, mesmo Plácido de Castro, tentando, você mostrou o mapa, né, da tentativa de conexão de rios por estradas, assim, né, e tem muitas cabeceiras na Amazônia que ainda são inacessíveis, né, assim, eu digo, por estradas e tudo mais, dentro dessa nossa visão mais, enfim, mais, sei lá, tradicional não sei o que, mas assim, mais branca, colonial e tudo. E eu achei interessante fazer essa conexão, por exemplo, da conexão das estradas, né, entre, eu estou aqui viajando, assim, mas de diferentes etnias através desses varadouros, né, de rios para rios, como isso possibilitava trocas, guerras, rapturas ou não, e como, por exemplo, a abertura da BR, da 364, né, até Cruzeiro do Sul, permitiu um outro tipo de ligação e, eventualmente, assim, não sei se isso é verdade ou não, mas uma união dos povos, assim, até mesmo essa união dos povos da floresta, a própria criação da CPI. Eu acho que é mais um comentário, assim, que eu achei interessante, né, essa estrada que estavam querendo ligar atrás e que acabou servindo para diversos fins, mas entre eles para um diálogo, né, entre tanto o Rio Purus quanto o Rio Juruá. Não sei se é uma pergunta, acho que é mais um comentário, mas achei interessante pensar na abertura da estrada e das conexões e de guerras ou amizades que vêm de outra forma, né? Mas acho que é mais isso, não é bem uma pergunta, assim, mas eu achei curioso isso. E se você vê, então, assim, já trazendo uma pergunta, se isso faz sentido para você, assim, se diminuir a animosidade, enfim, essa coisa de se juntar para encarar um inimigo comum, né, por aí. Se a gente pegar esse conceito de estrada antiga, que nem a gente está sugerindo, os arqueólogos também, que as estradas eram feitas para conectar povos mesmo, para realizar trocas, intercâmbios, festas, né, conhecer culturas. É louco como a gente deturpou o conceito de estrada, né? A estrada moderna, a estrada atual é predadora, né? A estrada, assim, ela é bem, assim, as pessoas querem estrada porque é conexão. Quando você fala, não, a gente quer estrada porque a gente vai chegar mais rápido, saúde, etc. Você ouve isso tudo, mas a estrada é predatória, assim, você vê a interoceânica aqui, todo ao redor dela foi desmatado, está cada vez mais, os povos isolados em recente contato estão ameaçados. A gente vê que, enfim, no Acre, você anda pela BR, você não vê nada em volta, você não vê mais floresta. Então, ela é um vetor da destruição, mais modernamente. Mas se você pegar a história das estradas, a história dos caminhos, que é o que eu trabalho, você vê que os caminhos, eles sempre foram uma coisa que o ser humano, sei lá, quis fazer, né, essas conexões, uma coisa meio intrínseca, assim, do ser humano de caminhar, de se mover, de conectar com outros povos, as migrações por caminhos. A gente fala migrações, mas as migrações elas eram feitas por caminhos específicos. Não eram feitas por qualquer lugar. Eram caminhos específicos que a gente consegue mapear, a gente consegue traçar. E os engenheiros, os governos foram muito inteligentes em estudar a história indígena e entender quais eram esses caminhos, né? Que era mais fácil de atravessar um rio. O rio não é atravessável em qualquer parte dele, né? Onde é mais fácil atravessar um rio, a Estrada de Ferro Mamoré tem um pouco essa história, assim, né? De ter dado errado também, porque tentou coisas impossíveis que às vezes nem os indígenas faziam. Então, assim, talvez a nossa tecnologia tenha uma limitação mesmo de física, né? Que a gente já vê isso na história dos caminhos. Mas eu diria o contrário, assim, de você, assim, eu acho que não veio para maior, assim, isso é uma consequência, né? Assim, houve maior integração porque ficou mais fácil,
mas pelo ponto de vista da estrada mesmo, a estrada ela veio para destruir assim mesmo comunidades indígenas. A gente tem todo aquele processo lá do Banco Mundial financiando estradas em Rondônia e no Acre sem estudos prévios, quer dizer, de qualquer jeito. Então, a estrada, ela do tempo todo veio minar, acho que assim, a união dos povos nesse sentido, né? A conexão que eles já faziam veio atrapalhar isso, se criou um problema ali no meio, e aí, sem meio que ter o que fazer, eles se aproveitaram disso para também reagir. Sim. Então, eu quero fazer um comentário. A gente aproveitou, né, do conhecimento dos povos indígenas para fazer as nossas estradas, e hoje nós somos as mesmas pessoas que não respeitamos os espaços, né? Porque o mínimo que a gente podia dar em troca era respeitar o espaço de cada povo indígena. E outra coisa, eu assisti recentemente 2 séries que falam muito sobre tudo que você falou. Uma se chama A Muralha, não sei se já assistiram, mas fala sobre o uso, né, dos indígenas para guerras e esses domínios de terra que haviam na época da colonização. E outra série se chama Desejo, que fala um pouco da história de Euclides da Cunha e da passagem dele pelo Acre, mapeando o Rio Purus. Aí é isso. Legal, boas referências, Luciana. Saiu agora recente o Ancient Apocalypse. Não sei se vocês viram esse também, que é aquela série da Netflix, com aquele britânico, esqueci o nome dele agora, o Keanu Reeves aparece também. E aí é interessante, só sobre as Américas, tem uma parte grande da Amazônia, depois você dá uma procurada. E aí o Alceu Hanzi mostra os geoglifos, assim, é bem sensacionalista, aquele jeito Netflix de ser, mas, assim, ele tenta conexões absurdas, assim, tentando entender os maia, conexão maia com geoglifos, assim, uma coisa meio assim, ele quer entender, né, uma resposta para isso depois do apocalipse da Era do Gelo, né, que seria isso, né, da Era do Gelo. Mas eu acho que, não sendo tão megalomaníaco assim, eu acho que da gente fazer algumas conexões, eu acho que a gente já está conseguindo, assim, entre Bolívia, na Amazônia, entender que a Amazônia não era um vazio demográfico, que existiam várias pessoas morando aqui, que faziam trocas, conexões, se encontravam e ocupavam todas essas calhas dos rios interiores. Isso que é interessante. E eu acho que para vocês, que são, enfim, mais engenheiros, ciências exatas, também entender como é que a floresta era manejada, assim, né, por essas pessoas, porque a gente tem áreas de campos amazônicos, a gente tem áreas de campos aqui no Acre mesmo, áreas sem floresta, onde são os geoglifos, muitas vezes áreas mais elevadas, você tem todas essas modificações que eles estavam fazendo na floresta, e que a gente acha que elas às vezes são naturais, mas na verdade já foram plantadas há muito tempo. O Piabiru, cara, assim, eu sou fascinado pelo Piabiru, assim, tem bastante coisa do Piabiru, é incrível, assim, impressionante você pensar que desde o litoral, né, tinha uma conexão, e aí, assim, existe essa possibilidade de que se conectava com os caminhos incas, né, porque eles chegavam ali até o Rio da Prata, depois subia para a Bolívia já é inca, então os incas com certeza baixavam. A gente sabe disso, que os incas baixavam para a Amazônia, já tem 2 entradas principais dos incas já descritas na Amazônia, uma ali na região do Peru. Bom, Machu Picchu, quem não conhece o Machu Picchu? Machu Picchu é a principal entrada dos incas na Amazônia para cultivo de folhas de coca, etc., que eram, né, são cultivos que se dão bem nessa área de selva, a selva alta, e Paucartambo, ali essa região do Peru, né? E a segunda entrada inca é na Bolívia, justamente nos morros. Ali nos morros você também tem essa. Então, existe essa teoria mesmo de que as lomas artificiais, talvez, não sei se os geoglifos, mas eram uma civilização ali, que nem os Tiringuanos, os Guarani
na Bolívia que estavam contendo o avanço inca. Então eram grandes civilizações bem estruturadas, mesmo na Amazônia, hierarquizadas, indígenas, que estavam tentando conter o avanço inca nesse domínio, aí depois que os espanhóis também, principalmente, invadiram o Império, né, o Império Inca, em Cusco e tal. Então, é muito possível, assim, que os xiringuanos, que são um grupo guarani, do tronco guarani, então, de novo, eles são guarani, falam uma língua parecida com o guarani de São Paulo, o guarani Imbiá, o guarani Kaiowá, mas é um outro grupo, são os xiringuanos, na Bolívia. Eles têm uma conexão até o litoral do Atlântico, obviamente, pelo caminho do Piabiru, todos esses grupos guarani, mas que também estava ali tentando conter, ali na região de Cochabamba, ali aquela serra de Cochabamba, para quem conhece aquela região ali de Sucre, né, na Bolívia, Cochabamba, essa serra ali, a serra que separava o vale fértil de Cochabamba, que os incas não queriam entregar para os Guarani. Então, sim, com certeza houve uma conexão entre os caminhos incas e o caminho de Piabiru, e toda a América do Sul estava atravessada por caminhos desses povos que iam e vinham, e o Acre é interessante, porque como a Bolívia, o Acre estava no meio, né? Estava no centro. Isso que é bem, bem interessante. O Acre, a Bolívia, o Peru, a Amazônia peruana, estão no centro desses caminhos. Então, apesar, não, ao contrário do que a gente achava, que o Acre era longe, era isolado, era afastado, não tinha nada, a gente vê ao contrário. O Acre sempre foi o centro dos caminhos que dispersavam tanto para os Andes, né, para Cusco, para o Império Inca, como para o litoral do Atlântico. Nossa. Mais alguém vai perguntar alguma coisa? Acho que já deu meio-dia, né, aqui. Que horas são aí? Aqui é 7 da noite. Esse não é hora. Tá na hora da janta. Já, meio-dia. Já tá na hora do almoço aqui, já. Mas acho que... Daniel, só para dar uma entrada aqui, desculpa. Não, mas eu vou atrás desse artigo, porque eu lembro disso aí de coisa da faculdade. Eu tive aula com um arqueólogo, putz, não vou lembrar o nome dele, mas ele falava disso, assim, do caminho do Paberu e de alguém que encontrou, eventualmente, espécie de peixe do Pacífico em São Paulo. E isso eu achei muito incrível, né? E também essa questão também do... como é que eu posso dizer? Dos resquícios arqueológicos, né, no Brasil, principalmente, não estarem atrelados a construções físicas, né, principalmente a questão aí no Acre, né, e em São Paulo também, todo o litoral, né, na verdade, do Brasil, assim, né, essa questão dos sambaquis, né, ser mais os rejeitos do que outros resquícios, assim. Mas eu vou atrás, eu não sei se eu vou conseguir achar, mas eu vou dar uma olhada, assim, mas eu acho que era mais coisa de falar. Tem muito... Mas... Tem muito, toda essa parte dos petroglifos que a gente não falou também, assim, acho que dá muito pano para manga, assim, tem muito petroglifo, assim, nessa região aqui, não aqui no Acre não tem pedra, mas talvez os geoglifos sejam uma representação de um petroglifo na terra, sei lá, né, que é o geoglifo, mas em Rondônia você tem muito, na Bolívia, aqui na Amazônia Boliviana você tem muitos, no Rio Madre de Dios, no Rio Beni, eu tenho bastante registro também desses petroglifos já estudados assim, desde a década de 70 pelo pessoal, que tem algumas conexões, você vê assim, que dá para ver as conexões com, enfim, alguns símbolos incas, no Rio Madeira, agora nessas secas do Rio Madeira, a gente conseguiu ver também vários petroglifos que estavam escondidos pelo rio ali, também tem algumas conexões que mostram caminhos de passagem, ou perigosos, ou enfim, dão algumas indicações. Então, acho que eles também, na falta de, né, porque são, né, estruturas que se desmancham na Amazônia, a gente ainda tem algumas coisas que a gente consegue mapear e datar também, assim, do... não, agora tá um boom, assim, essa coisa virou uma corrida armamentista, ou para não dizer de outra maneira, uma corrida, assim, cientificista, na questão do LiDAR, né, dos registros dos geoglifos. Então, tem o Eduardo Neves, que tem bastante coisa legal do Eduardo Neves também, se vocês verem, falando do documentário, Luciano, o Eduardo Neves tem um documentário legal dele, aquele Amazônia Revelada, que é o projeto dele, é bem legal, assim, bem didático, vale super a pena assistir, assim, tem uns episódios super legais sobre arqueologia na Amazônia. Então ele conseguiu uma bolsa da National Geographic para mapear por LiDAR, né? Aí depois o Alceu Hanse conseguiu
um financiamento de um Vale do Silício para fazer também, alugar um helicóptero, um avião e fazer mais mapeamentos, e aí tem gente interessada da Alemanha também na Bolívia, tentando fazer que saiu na Nature, essa revista fazendo mapeamento por calor, né, também das lomas, quer dizer, virou assim uma coisa assim que só os maiores projetos com super dinheiro para poder pagar esse tipo de empreitada conseguem fazer para revelar, descobrir assim, essas coisas que, não sei se isso é um neocolonialismo, talvez se possa pensar assim também, né? A gente vai descobrir o quê, né? Revelar o quê? Quer dizer, só se for para a gente, porque isso já estava aí os índios já estavam sabendo disso faz tempo. Então, assim, talvez pode pensar assim, mas está rolando uma corrida dentro das universidades para ver quem sai na frente, registrar essas antigas civilizações da Amazônia. Mas aí a gente se esquece desse meio, né? Porque a gente estava num passado muito antigo e a gente vê que hoje em dia está havendo uma destruição. Então, assim, como que a gente vai pensar, né, nesse mapeamento desse registro antigo se a gente não está pensando como ele pode ser usado pelos povos indígenas como uma ferramenta de preservação do seu território hoje, né? Contra as estradas, enfim, contra essas invasões do território de madeireiros também, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também ser um pouco mais politizado, mais engajado, né? Eu poder pensar a história indígena meio que mais recente, para poder instrumentalizar também como é que a gente pode usar essas coisas, dessa produção do conhecimento científico para a proteção da própria Amazônia, né? Mais alguém, galera? Eu queria me colocar à disposição de vocês ficam à vontade, depois você pega você passa meu telefone aí, o e-mail, telefone acho que não, mas pode ser e-mail, e aí vocês podem me escrever qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, quiser a referência dos mapas, eu passo para vocês depois, ou se tiver alguma coisa também, eu quero aprender com vocês estão estudando muito mais que eu, assim, essa parte da floresta, sei lá, da agrofloresta, alimentos ou gestão mesmo, e assim, tudo que assim, também a gente puder trocar é para mim interessante também no meu trabalho junto aos povos indígenas. Beleza? Massa. Beleza. Eu acho que o Daniel, o Fernando saiu, né? Acho que ele estava de host, eu não sei, acho que a gente pode, se eu não me engano, né? Vai tudo, a apresentação e a gravação vai para o pessoal, né? Mas eu acho que também pela hora que a gente podia fazer o encerramento. Eu vou pegar aqui o lugar do Fernando nesse processo, assim, também, né? Como quem abriu assim, né? Te agradecer, né? Pelas palavras e tal. Espero que o pessoal tenha gostado também, que a gente consiga manter esse contato, né? Abrir essa porta aí da história indígena para todo mundo que está aqui presente, né? Mais uma vez, obrigado, então. E é isso, né? Vamos seguir, que o curso ainda tem mais alguns meses pela frente, né? Tá bem interessante. Obrigado a vocês, e se possível compartilhar, assim, eu queria muito ser convidado para assistir as outras aulas, entendeu? Eu fiquei me sentindo muito isolado, assim, assim, eu acho que como é um curso que a gente está participando, acho que eu gostaria de saber também, não só as gravações que nem eu mandei para o Fernando, acho que tem várias outras conexões, né, que a gente trabalha às vezes com indígenas, que já fizeram aulas nos outros cursos anteriores, entendeu? Se tipo, puder disponibilizar, seria legal para a gente poder engajar mais, assim, não ficar repetindo a mesma coisa. Claro. Acho que também, justamente na semana que vem, acho que a gente vai ter a honra de ouvir a palestra do Jeffrey Hölle, que é o autor do livro Cowboys da Floresta, que você mesmo, Dani Pelic, traduziu no português, né? Então, é uma boa transição ali, talvez. Seria interessante essa leitura também para o grupo, e é disponível também, né? Daí a gente pode partilhar o link também no chat. Uma coisa que só para fechar também, eu acho que eu vou falar com o Fernando também de colocar você e outros professores no grupo de WhatsApp, né? Um grupo de WhatsApp que o link varia do link que vai ser a entrada e tudo mais. Eu não sei se você ficou com a ementa final também. A gente já pode te mandar também para ir acompanhando quem que vai estar em cada aula, né? E colocar no WhatsApp, a gente fala mais das aulas, mas quando vai começar, quando que não vai, mandar o link assim, né? No dia. Mas pode deixar. Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até semana que vem. Relato, também.